Monster Guerreiro, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laís Duarte, professora de Física aqui do Monster Concurso. E hoje eu venho com mais uma aula de Física aí, top, beleza? Preparação para qual concurso? Bombeiros do Alagoas. Então, simbora comigo para mais uma aula, certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. Hoje a aula que eu vou trazer, ela vai ser um misto, né? Uma coisa mais sucinta, né, da parte de eletrostática com um pouquinho de eletrodinâmica. Então, vamos embora, vem comigo. Então, pessoal, para estudar a parte de elétrica, vamos iniciar lá na eletrostática. Vamos pensar no conceito da palavra. Eletro vem de elétron, tá? E a gente vai conhecer ele aí. Estático vem de parado. Então, a eletrostática, ela é o estudo das cargas. O elétron, ele tem carga. Então, vai ser das cargas mais paradinhas, certo? Sem movimentação, sem formar uma corrente, ok? Então, para isso, a primeira estrutura que a gente tem que conhecer é a estrutura do átomo, certo? Quem que é o átomo? O átomo é algo que constitui todas as coisas, certo? Então, o átomo é uma estrutura muito, muito pequena que vai constituir tudo. Você, eu, o quadro, qualquer coisa vai ser formada por átomos. E o que há dentro dos átomos? Vamos lá. No interior do átomo, lá no núcleo, eu vou ter duas coisas. Vou ter prótons e nêutrons, certo? Vou ter essas duas coisas aí, ok? Quem são os prótons? Prótons, lembra, começa com P de positivo, certo? Vai ser uma estrutura positiva que vai constituir o meu átomo. Então, quando eu falar de prótons, eu vou pensar em carga positiva. E os nêutrons vão ser neutros, sem cargas, certo? Então, prótons, cargas positivas e nêutrons sem carga. Mas do lado de fora do meu átomo, na posição externa, eu vou ter os meus elétrons. Quem são os meus elétrons? Os elétrons, eles vão ficar circundando o núcleo, né? Vão estar envolvendo o núcleo por fora do núcleo, né? Girando lá a toda velocidade, certo? E os elétrons, eles vão possuir cargas negativas, certo? Então, eles possuem cargas negativas e os prótons, cargas positivas. Então, o que acontece, né? Qual o valor da carga do próton, da carga do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Em termos o quê? Numéricos modular, ou seja, só considerando o valor positivo e não o sinal. Porque a carga do elétron vai ter sinal negativo, a carga do próton vai ter sinal positivo, né? Desconsiderando os sinais, né, pensando somente no módulo, o módulo dessa carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Vão ser mesmo valor numérico, né, sem contar o sinal. Então, vamos pensar o seguinte, o próton é positivo, o elétron é negativo, certo? Então, quando o meu átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, o que vai acontecer? Não vai haver, né, excesso nem de carga positiva, que é referente aos prótons, nem de carga negativa, certo? Porque quando eu tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, essas cargas vão se anular mutuamente, ok? Então, eu vou ter o meu átomo neutro, certo? Porém, os elétrons, eles estão aqui no átomo, na parte de fora, né? Estão ali quase indo embora, né? Então, quando você faz uma perturbação ali, você consegue retirar esses elétrons mais fácil da estrutura desse átomo. Então, é muito comum que migrem elétrons desse corpo para outro corpo, ou que esse corpo receba elétrons vindos de outro corpo. O que vai acontecer? Quando esses elétrons, que são as partes mais externas, eles se movem de um corpo para o outro, eu vou acabar gerando cargas,
certo? Se os elétrons entram no corpo, eu gero uma carga o quê? Eu gero um excesso de elétrons. Os elétrons são negativos. Então, esse corpo, ele adquire, esse átomo, ele vai ter o quê? Esse átomo, ele vai ter uma carga negativa, certo? Ele vai ter um excesso de carga negativa, sendo considerado um átomo com carga negativa. Agora, se ele perde elétrons, ele estava neutro, mesma quantidade de elétrons e prótons, ele perde elétrons que vai para outro corpo, o que vai acontecer? Ele vai ficar deficiente em elétrons. O elétron é negativo, então significa que ele vai ficar menos negativo, ou seja, ele vai ficar mais positivo, certo? Então, se ele perde elétrons, ele fica positivo, né? Se ele recebe elétrons, ele fica negativo, certo? Então, isso que é a carga, né? Isso que é um corpo com carga, certo? Então, eles são corpos que têm um excesso de prótons ou elétrons, certo? Isso vai gerar corpos com carga. Então, imagine só que eu tenho uma carga, né, positiva, próximo a uma outra carga positiva. Quando eu tenho cargas de mesmo sinal, o que vai acontecer? Vai haver entre elas uma força de repulsão. Elas vão querer se afastar uma das outras. Então, eu gero aqui uma força de repulsão. Isso porque foi duas cargas positivas. Mas se fosse duas cargas negativas, eu também geraria uma força aí de repulsão. E se eu deixar próximo uma carga positiva e outra negativa? Vocês vão lembrar que os opostos se atraem. Então, eu vou gerar entre elas uma força de atração. Então, agora, para a gente falar da lei de Coulomb, eu quero que vocês imaginem o seguinte: eu tenho duas cargas, né, em regiões distintas, né, duas cargas em regiões distintas, porém próximas, separadas por uma distância d, certo? Então, essas cargas estão separadas por uma distância d, ok? Cargas separadas por uma distância d. Carga Q1 e Q2. Vai haver uma força, né? Elas estão carregadas, vai haver uma força de repulsão ou de atração. Se as cargas tiverem o mesmo sinal, se repelem. A força de repulsão vai ser para cá e para lá. Vamos colocar aqui, ó, positiva, negativa. Se for as duas cargas com sinais opostos, igual aqui, eu gero uma força de atração, certo? A força de atração, ela vai ser igual, tá? Ela vai ter mesmo valor, tá? Mesmo módulo, vai ter mesmo valor aí, em módulo. Então, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma força de atração aí. Essa força pode ser calculada? Sim. Como que você vai conseguir calcular essa força, né, de atração entre as cargas aí? Você vai usar o quê? A lei de Coulomb. A lei de Coulomb. Coulomb percebeu o quê? Que a força, ela estava diretamente proporcional, né, às cargas que geravam essa força entre elas, de atração ou repulsão, e inversamente proporcional à distância. Ou seja, traduzindo, Coulomb percebeu o seguinte, né, que as cargas, quanto maior a intensidade dessas cargas elétricas, maior era a força existente entre elas, certo? E, em contrapartida, quanto mais distante elas estavam, menor era a força que uma sofria em relação à outra, né? Essa força mútua aí. Então, o que ele fez? Ele colocou uma constante, né? Ele desenvolveu uma constante para isso deixar de ser uma proporcionalidade e se transformar numa igualdade, certo? Na física e na matemática faz muito isso, certo? Para transformar proporcionalidade para igualdade. Mete uma constante aí e taca-lhe pau. Então, bora. O que é essa constante? É chamada de constante eletrostática do meio onde essas cargas estão. Então, é muito comum a gente considerar que a gente está no
porque essas cargas estão no vácuo. Muitos exercícios trabalham com elas no vácuo. Então, é importante conhecer a constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Mas é muito comum que o seu exercício dê, né? Que a sua questão aí dê. Certo? Então, eu vou calcular a força como K vezes Q1 vezes Q2. Porém, pessoal, essa força eu vou considerar o módulo das cargas, certo? Eu só vou considerar o módulo das cargas, ou seja, qualquer valor que entra positivo, ok? E vou encontrar o valor dessa força, né? Então, a lei de Coulomb permite calcular a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas, certo? Deixa eu beber um delicioso copo d'água aí. Vamos lá. Bebam água, pessoal. Bebam muita água. E se embora. Então, pessoal, agora, né, a gente sai da parte de eletrostática e vamos dar uma voltinha aí na parte de eletrodinâmica. Se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? E clica no sininho para você ficar sabendo de todas as novidades aí do nosso canal e simbora para mais uma aula aí. Vamos lá. Então, simbora continuar aí, né? Então, vamos falar agora de corrente elétrica. Então, quando eu tenho cargas, né, imersas em uma região de campo elétrico, o que seria campo elétrico? As cargas elétricas, elas vão produzir em torno de si um campo elétrico, que gera o quê? Forças de campo, certo? Então, o que vai acontecer? O campo elétrico, quando eu tenho cargas que estão imersos em um campo elétrico, o que vai acontecer? Eu vou ter essas cargas imersas no campo elétrico. Se nessas cargas, eu forneço a elas uma diferença de potencial, que nós vamos entender o que é o potencial, eu vou induzir a ordenação dessas cargas elétricas e o seu movimento ordenado. Então, o que acontece? Uma carga elétrica na presença de um campo elétrico e de uma diferença de potencial, o que ocorre com ele? Ele vai ter um movimento ordenado das cargas, certo? Esse movimento ordenado das cargas é chamado de corrente elétrica, certo? Então, corrente elétrica consiste no movimento ordenado das cargas, que é resultante da presença de um campo elétrico, juntamente com uma diferença de potencial, certo? Pensemos diferença de potencial como o trabalho necessário para mover uma carga de um ponto a outro, certo? Então, vamos lá. Então, a corrente elétrica, como que eu mediria essa corrente elétrica? Imagina que eu tenho um fio, certo? E por esse fio está migrando elétrons, né? Cargas negativas aí. O que vai acontecer? O que vai acontecer aí? Essas cargas elétricas vai passando. A corrente elétrica, ela vai ser uma medida da carga elétrica que passa através de um fio condutor em um intervalo de tempo, certo? Então, a minha corrente elétrica, ela vai ser a carga pelo tempo. A unidade no Sistema Internacional de Carga Elétrica é o Coulomb e de tempo é o segundo. Então, eu tenho Coulomb por segundos, que é chamado de ampere, certo? Então, Coulomb por segundo me dá o ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica, certo? Então, corrente elétrica, eu vou pensar no movimento ordenado de cargas, né, provocado por uma diferença de potencial na presença de um campo elétrico, certo? Aí a gente vai falar de circuito elétrico, né? Vamos falar aí de circuito elétrico, mas antes vamos falar de sentido real
e sentido convencional da corrente, né? A gente precisa saber isso para entrarmos na parte de circuito elétrico. Então, sentido real e convencional da corrente elétrica, certo? Corrente elétrica. Então, como eu falei com vocês, a gente vai ter um movimento de cargas, certo? A gente vai ter um movimento de cargas, né? Então, imagina que eu tenho aqui, né, uma tensão desse lado positivo, desse lado negativo. Deixa eu desenhar mais bonitinho, ficou horrível. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, um polo positivo e um polo negativo. Vou representar do jeito usual para vocês já irem acostumando. Polo positivo e o polo negativo. O sentido real da corrente é o quê? Vamos pensar quem que vai se mover mais facilmente. Vão ser os elétrons ou vão ser os prótons, certo? Então, olha só, o próton está lá dentro do núcleo. Então, ele vai ser um pouco mais difícil, né, de a gente trabalhar com o movimento dele, certo? Então, é muito comum que a gente trabalhe com o movimento de elétrons, né, ao longo de fios retilíneos aí, né, porque os elétrons estão mais externos, né? Então, o sentido real da corrente, ele consiste em elétrons, cargas negativas, se movendo do polo negativo em direção ao polo positivo. Então, eu tenho aqui cargas elétricas se movendo do polo negativo em direção ao polo positivo, certo? Então, esse é o sentido convencional, né? Elétron sai da parte negativa e vai em direção à parte positiva. Então, esse é o sentido real, né, da corrente. Sai elétrons da parte negativa e vai para a parte positiva. Então, sentido real aí, né? Como as cargas, elas realmente se movem, né, numa corrente elétrica. Porém, é comum a gente trabalhar como se fosse o contrário, né? Que a gente chama aí de sentido convencional, certo? A gente chama de sentido convencional aí. O que é o sentido convencional da corrente? Ao invés de eu pensar que os elétrons estão se movendo do polo negativo para o positivo, é comum pensarmos o seguinte, né? Que eu tenho, na verdade, cargas positivas se movendo do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, essa é a corrente convencional. A corrente que a gente vai imaginar sempre que a gente estiver falando de um circuito elétrico, certo? Então, sempre que a gente estiver falando de um circuito elétrico, a gente vai pensar na corrente aí, no seu sentido convencional, ok? Então, vamos ver um circuitinho elétrico aí, bem simples, certo? Deixa eu apagar esse quadro, vamos ver um circuitinho elétrico bem simples aí. Imagine, deixa eu riscar aqui, imagina que eu tenho aqui um circuitinho. O que eu tenho no meu circuito elétrico, né? Eu vou ter isso aqui, né? Que também pode ser representado por isso aqui e que é chamada de resistência elétrica, certo? Então, é a resistência elétrica. Cada corpo, né, vai ser formado de um material que possui uma resistividade e essa resistividade vai conferir a ele uma resistência, certo? Se for preciso calcular resistência elétrica, a gente vai usar a seguinte fórmula.
R igual a rola, certo? Ou seja, resistência elétrica é igual a resistividade vezes o comprimento do fio transversal, certo? O comprimento do fio sobre a área da seção transversal. Então, eu tenho aqui comprimento do fio. Área da seção transversal é como se eu pegasse esse fio, né? E cortasse ele, tirasse uma seção reta ali e achasse aquela área, ok? Então, se eu precisar calcular a resistência, a gente vai calcular ela com essa fórmula, certo? Então, aqui eu vou ter uma arinha, né? E a resistividade, normalmente a questão, ela vai te dar, certo? Se precisar calcular a resistência elétrica, a gente vai calcular dessa forma. Mas o que é resistência elétrica? Resistência elétrica, ela vai consistir no quê? Na oposição à passagem da corrente elétrica. Então, um corpo que tem mais resistência elétrica é um corpo que se opõe mais à passagem da corrente elétrica por ele. Então, quanto maior for a resistência elétrica, menos corrente tende a passar por ele, certo? Então, menos corrente eu vou tender a passar por ele, ok? Se precisar calcular, resistência é igual a rola, certo? Então, uma setinha aí é resistência igual a rola. É só lembrar aí da rola na sua prova, certo? Então, lembra aí da rola, ok? Depois, né? Então, aqui é a resistência. Depois, eu tenho aqui a tensão, certo? A tensão, ela vai consistir na diferença de potencial, né? Da minha DDP, né? Que também é chamada de tensão, ok? Então, eu vou ter o U, que é a minha tensão ou a minha DDP. É essa tensão que vai forçar o movimento ordenado dos elétrons, certo? Então, quando eu faço uma diferença de potencial, eu gero corrente elétrica, um movimento ordenado de elétrons, certo? Na nossa casa, por exemplo, a gente tem as tomadas, né? As tomadas, como que elas são usadas? Como que elas são feitas, né? Eu vou ter um lado que eu vou ter tensão ali, certo? Eu vou ter uma voltagem e do outro lado eu vou ter uma fase nula. Então, eu vou ter fase e fora de fase. Quando eu ligo o meu aparelho, eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial. Isso vai fazer com que a corrente circule meu equipamento. Eu gere corrente no meu equipamento e ele possa funcionar, certo? Então, a tensão é super importante para que eu tenha um circuito elétrico, ok? Tá. Da resistência elétrica, nós não falamos da unidade, é o ohm, certo? E nem da tensão. Tensão, ela é medida em volts, certo? Então, tensão em volts. Depois, eu vou ter a minha corrente elétrica, né, que é o I, e ela vai ser medida em ampere. Vai ser medida em ampere. Aí, o que vai acontecer? Teve um cara muito famoso que é chamado de Ohm, né? E ele descobriu o quê? Ele descobriu que a razão que quando eu aplicava uma tensão, eu gerava uma corrente nesse circuito, certo? Se eu dobrasse a tensão, eu gerava uma modificação na minha corrente, mas não na minha resistência, certo? A minha resistência, ela se mantinha constante. Aí eu triplicava, mudava a corrente, mas não a resistência. Então, o homem percebeu o seguinte, que muitos corpos, muitos circuitos elétricos, eles seguiam essa propriedade da resistência, ela não mudar, né, quando eu mudo a tensão. Os resistores que seguem essa ordem, né, que seguem essa lei, são denominados circuitos ôhmicos, certo? Então, eu vou ter aqui as leis de Ohm, né?
Então, o que vai acontecer? Em uma das leis, eu vou ter os circuitos ômicos, né? Resistores ômicos ou circuitos ômicos, como preferir. Os circuitos ômicos, eles observaram o seguinte, que seguem essa razão. Tensão igual a resistência vezes a corrente elétrica. Ou seja, né? Como que vai funcionar isso aqui? Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente, né? Mantendo a tensão constante. Os resistores que seguem essa regra, onde tensão é igual a resistência vezes corrente, eles são chamados de resistores ômicos, certo? Então, eles vão ser chamados de resistores ômicos. Para você lembrar disso aqui, você vai usar o seguinte macete, que é a urina, certo? Urina, certo? Para você lembrar na sua prova, não esqueça da urina. Depois, o que acontece? A próxima lei de Ohm, ela foi criada para quê? Para calcular a resistência de um determinado corpo, né, de um determinado fio, que é aquela fórmula lá, né? Resistência é igual a ρ vezes L sobre A, certo? Então, eu tenho aí resistência é igual a ρ vezes L sobre A, ok? Pessoal, como o nosso tempo já está esgotando, eu não vou entrar na questão detalhada de circuitos em série e em paralelo. Mas, quem gostou da aula, pessoal, entra lá no site do Monster, tem muita coisa legal para você, tem um curso completinho, né? Tem um curso com tudo isso aí para você ver, para você assistir, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Se você gostou da aula, já deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, clica nos sininhos, né? Para saber das notificações. Vai lá na plataforma do Monster para você conhecer os diversos cursos que a gente tem aí preparado especialmente para você. E tchau, tchau. É tudo nosso, nada deles. Fui!